Seja bem-vinda, seja bem-vindo, você que está assistindo essa gravação. Nessa aula eu vou falar como que você consegue emagrecer sem passar fome. Eu me chamo Lucas Jajão, eu sou nutricionista e especialista em emagrecimento e eu ajudo pessoas a emagrecerem comendo o que gostam. É isso mesmo, eu sou fundador do método Tríade do Emagrecimento, que é o meu método de emagrecimento, onde eu ensino todo passo a passo para que você consiga emagrecer comendo o que você gosta. E nessa aula, eu vou quebrar um pouco essa crença de que emagrecimento é passar fome, emagrecimento é restrição, emagrecimento é sofrimento. E eu não quero que você pense que emagrecimento é isso. Pelo contrário, eu quero mostrar para você que isso não existe. Então a primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente fala de emagrecimento, e quando a gente fala de um processo que vai exigir que você se mantenha constante, ou seja, que você seja frequente, que você não pause e que você não desista. Então, quando a gente fala de ter consistência no processo de emagrecimento, não faz sentido a gente começar um processo de emagrecimento restringindo alimentos. A gente começar um processo de emagrecimento que a gente limite alimentos e a quantidade de alimentos na nossa alimentação. Por quê? Porque se você começa um processo, isso é, você já está ali de um dia para o outro, hoje você está comendo uma quantidade X de comida, e uma quantidade X de alimento, então você não tem nenhuma regularidade com nada, você simplesmente vive uma alimentação aleatória e de uma forma, de uma hora para outra você resolve fazer uma alimentação, você resolve emagrecer e aí passa um dia e você simplesmente corta tudo que você estava fazendo, que você estava ingerindo, corta carboidrato, corta um monte de coisa e passa a comer uma quantidade menos do que a metade do que você estava comendo. O que vai acontecer? É natural que o seu corpo ele vá reagir de acordo com a sua ação. E qual é a ação do corpo? É simplesmente sinalizar para você comer. É por isso que existem pessoas que começam um processo de emagrecimento e não duram muito tempo. Por quê? Porque elas começam a sentir muita fome, elas começam a sentir muito desejo por alimentos específicos, principalmente doces, salgados, alimentos industrializados, e aí essas pessoas não conseguem se sustentar naquele comportamento inicial que elas tiveram, que foi qual? Tirar os alimentos. E aí elas começam a abrir brechas, elas começam a se sabotar e começa a perder o resultado, começa a perder a eficiência, aquele processo que elas entraram. E aí o que acontece? Elas vão e desistem. Então quando a gente fala de um processo de emagrecimento, a gente tem que entender que quanto mais tempo a gente se mantém nesse processo, mais resultado a gente tem. E como que você começa a ter um processo que vai permitir que você não tenha fome? A primeira coisa que você tem que ficar muito claro para você, tem que ficar óbvio, que você não pode sentir fome no primeiro momento. Esse ponto, ele tem que estar muito claro e óbvio para você e para você entender de uma vez por todas. Eu sei que talvez você tenha medo de começar a se sentir saciada, de sentir aquele conforto, como que eu posso dizer, estomacal, O que é um conforto estomacal? Eu não sei nem se existe esse termo aqui, mas o que é esse conforto para mim? O conforto estomacal para mim é o quê? É que você está sempre saciado, você está com a barriga, com o seu estômago cheio de alimentos. Aquele volume que você come em cada refeição permite que o seu estômago ele esteja num volume apropriado para quê? Para ele se manter cheio e te trazer saciedade. Se você não sabe, a distensão do estômago ele faz com que haja sinalizações hormonais que faz você ficar saciado. Isso é uma das formas de você ter sinalização de hormônios que vão te trazer saciedade, que é a distensão do estômago. É por isso que você tem que ter um volume alimentar apropriado para acontecer essa distensão. E eu vou falar aqui alguns alimentos para vocês que ajudam essa distensão. Então, se você
começa a ter um volume apropriado e você começa a sentir mais saciada, você vai tender a se manter naquele processo. E por que que isso tem que acontecer? Porque você veio de um processo antes de começar a emagrecer, você veio de uma jornada, de um processo de engordar. E como que você engorda? Se alimentando de forma exagerada. Como que você engorda? Se alimentando, né, com alimentos que têm um alto teor calórico. Talvez você se pergunte assim, mas Lucas, eu nem comia tanto assim. Né? Antes de eu começar a emagrecer, eu quase não comia. Né? Eu comia poucas vezes ao dia. A questão é, isso é muito comum dentro de todas as pessoas que começam o processo de emagrecimento, elas não terem esse hábito de comer com frequência. Mas por que elas não têm? Porque elas consomem alimentos com densidade calórica muito alta, ou seja, alimentos que têm alto teor de gordura, alto teor de carboidrato em uma porção pequena. Né? Se você pegar um bombom, por exemplo, você vai ter uma quantidade bem alta de açúcar, né? De gordura, que vai, se a gente fizer uma semelhança em porções, a gente vai ter uma quantidade muito grande de arroz, por exemplo. Né? Porque a densidade calórica desse alimento ela é muito grande, numa porção muito pequenininha. Então o que acontece? Quando você come muito desses alimentos com uma densidade calórica mais alta, né, que são os alimentos, principalmente os alimentos industrializados, você tende a não ter muita fome. Você tende a ficar com o seu estômago um pouco mais lento, porque tem gordura e aquilo ali te traz uma saciedade, também te traz um certo mal-estar. Enfim, você não tende a ter uma frequência, né, um reloginho funcionando. Então é muito comum, né, de uma pessoa tomar um café da manhã, depois almoça e aí só vai jantar e às vezes não janta quase nada, mas também passa o dia beliscando. Né? É o famoso, tô com uma fominha aqui, vai e come um biscoitinho, vai e come um pedacinho de bolo, vai e come alguma coisa. Então quando você pega ao longo do seu dia, você, apesar de não estar com um volume alimentar frequente, você tende a comer, beliscar pequenas coisas com densidade calórica mais alta. E aí quando a gente pega uma pessoa que vive essa realidade e uma pessoa que vive uma outra realidade, que se alimentando saudável, só com uma frequência alimentar maior, isto é, 3, 4 a 5 refeições ao dia, com volume alimentar saudável, né, uma quantidade de carboidrato, de proteína, de gordura que ele tem que comer, ele tende a comer num volume alimentar maior, mas uma densidade calórica muito mais baixa. E é por isso que muita gente tem medo, é por isso que muita gente entra em restrição, porque elas confundem densidade calórica com volume alimentar. Eu posso comer 1 quilo de morango e não chegar nem 500 calorias. Assim como eu posso comer um bombom e chegar às 500 calorias. Então você entende que existe essa desigualdade, essa diferença, né, de um alimento que tem um alto teor de caloria com um alimento que tem baixo teor de caloria. O morango, por exemplo, ele é um alimento que tem baixo teor, né, de caloria, então a gente consegue aproveitar e comer uma quantidade muito maior. Então, tendo essa clareza, a primeira coisa, como eu falei, é você começar, né, a trazer mais alimentos, principalmente alimentos com baixa densidade calórica, né, para te fornecer um volume maior para você começar a ter mais saciedade durante o seu dia. Por quê? Quando você você se mantém saciada ao longo do seu dia, ao longo da sua semana, a probabilidade de você furar a dieta é muito baixo. A probabilidade de você ter desejos loucos de comer um doce é muito baixo. E isso vai fazer com que você mantenha a sua consistência naquele processo. Isso vai fazer com que você se mantenha se alimentando de forma saudável, sem ficar beliscando, sem ficar comendo besteira aleatoriamente. E isso realmente vai te trazer um resultado muito maior. Então o primeiro passo é esse, né? Você começou um processo de emagrecimento hoje, começou ontem, foca na sua saciedade. E a saciedade, a primeira coisa que eu falei aqui, é você aumentar o volume da sua alimentação como um todo. A segunda coisa que você consegue melhorar a sua saciedade é o quê? É você aumentar a sua frequência alimentar.
Lembra que eu falei que tem pessoas que comem café da manhã, aí comem um almoço e aí às vezes comem só um negocinho à noite? Eu já vi pessoas que comiam uma vez ao dia. Olha que loucura, uma vez ao dia. Não é mentira. A pessoa comia uma vez ao dia e nesse momento que ela comia era um McDonald's. Nesse momento que ela comia era um sanduíche. E passava quase o dia inteiro aí sem comer nada. E a pessoa não emagrecia. Pelo contrário, a pessoa só engordava. Por quê? Porque comer dessa forma não é inteligente. Pode parecer que comer de menos, com menos frequência, comer pouco é bom para emagrecimento, mas não é. Então, quando você aumenta essa frequência alimentar, você tende a estar sempre fornecendo nutrientes. Nutrientes é importantíssimo para todo o processo orgânico do seu corpo, todas as reações químicas e metabólicas e hormonais para que o seu corpo se mantenha num processo sempre funcionando redondinho. É importante você entender isso, porque se você começa a limitar também alimentos, você limita a quantidade de nutrientes. Se você limita a quantidade de nutrientes, você tende a perder, a desfavorecer o processo de emagrecimento. E aí quando você começa a ter essa frequência alimentar, esse fornecimento de nutrientes, esse fornecimento de alimentos, você mostra, você sinaliza para o seu organismo, e isso é real, né, que ele comece a funcionar como um relógio de verdade. A cada 2 horas, a cada 3 horas, a cada 4 horas, não sei, né? Isso você tem que achar o qual é melhor para você. Mas a cada momento, né, você vai ter uma alimentação específica naquele seu dia. Então tem gente que faz um café, tem gente que faz um almoço, faz um lanche, faz uma janta, né? Eu, por exemplo, faço 5 refeições, eu já cheguei a fazer 7 refeições. Né? Dependendo da fase que eu me encontro, eu vou fazer mais refeições, eu vou fazer menos refeições. Tem um outro modelo também, que é o modelo do jejum. O jejum, ele é excelente também para esses casos, que você começa a inibir um pouco a fome e aumenta o seu volume alimentar em outros horários. Então você consegue ter um volume muito grande que vai te trazer mais saciedade ao longo do seu dia. Então aumentar a frequência das refeições no seu dia permite que você tenha mais saciedade também. Um outro ponto que é muito importante, vou anotar aqui, deixa eu anotar aqui, então, o primeiro, tem pergunta aí, produção? O primeiro é o volume alimentar. O segundo é a frequência das refeições. E o terceiro, que a gente pode dizer aqui, é aumentar, então vou botar aqui uma setinha, o consumo de fibra. Vou botar aqui fibra e água, melhor, fibra e água. A questão da fibra não dá nem para ler direito aqui, mas está tudo certo. Ó, consumo das fibras e da água. Qual é o grande ponto, né, da fibra e da água? A fibra, ela faz com que a digestão do alimento que você ingeriu, né, quando você começa ali a sua refeição, né, você consome a fibra junto, ela cria uma barreira, vamos dizer assim, né, uma barreira dentro daquele bolo alimentar que está misturado no seu estômago, e aquilo ali é digerido muito mais lentamente se você não come fibra. Por quê? Porque a fibra ela não é digerível. Então ela, ao criar essa barreira e o fato dela não ser digerida, ela começa a dificultar o processo de digestão através das enzimas digestivas. Então no seu estômago aquele alimento ele tende a ficar muito mais tempo, né, do que se não tivesse a fibra. E isso faz com que você mantenha, lembra do estômago estendido, que o estômago ao se estender, ele sinaliza, né, ele sinaliza a liberação de hormônios de saciedade. Então quando você mantém esse estômago dilatado por mais tempo, mais hormônio sendo liberado, né, e fazendo com que o cérebro ali tenha uma reação de saciedade. E aí, quando você ingere água também, engraçado isso, né? Água, caramba, a água vai me trazer saciedade? Sim. Se você tem um volume de consumo de água
certinho ao longo do seu dia, você tende a estar se hidratando, você tende a estar expandindo o seu estômago e também sinalizando aí, né, liberações de hormônios de saciedade. E aí quando você junta um com o outro, né, então você está ali comendo, você bebe um pouco de líquido, você tende a hidratar isso também, e isso faz com que você mantenha essa distensão. Então esse ponto ele é muito importante, e eu falo muito para os meus alunos, né, dentro do meu treinamento, do meu método trilha de emagrecimento, eu falo muito para eles o seguinte: foca sempre e está consumindo bastante fibra. Eu não sou o nutricionista que fala assim, você não pode comer cenoura, você não pode, você tem que tomar cuidado com comer esse tipo de legumes. Não, eu sou totalmente contra isso. Você tem que comer de forma liberada. Porque eu nunca vi ninguém ficar gordo porque comeu cenoura demais. Eu nunca vi ninguém ficar gordo porque comeu chuchu demais. Eu nunca vi ninguém ficar gordo porque comeu salada demais. Isso não existe. Agora, se você come, né, um volume bom de legumes, de verduras, de salada, antes da sua refeição, por exemplo, que é uma das estratégias que eu falo para eles fazerem, né, quando vai comer alguma coisa mais gordurosa, alguma coisa, enfim, mais temperada, né, que tem mais sódio, que tem um pouco mais de gordura, foca primeiramente em consumir o máximo de fibra que você pode. Então eu falo o quê? Quando você vai num restaurante, por exemplo, quando você vai comer a comida aí da sua esposa, né, do seu marido no final de semana, vai almoçar em família, procura primeiramente, antes de comer o prato principal, comer um prato com bastante salada, um prato com bastante legumes, para você começar já a forrar o seu estômago, né, porque quando você come esses alimentos, você pode consumir numa quantidade um pouco maior, e isso vai fazer o quê? Já vai começar a forrar o seu estômago. Você imagina, né, uma bola e você começa a forrar. A tendência é que você, primeiramente, coma menos a refeição principal, né, e isso vai, consequentemente, diminuir a sua ingestão calórica. Segundo, você vai começar a fazer com que essa barreira das fibras, lembra que eu falei? Essa barreira que as fibras causam no alimento, ele impeça do que você absorva uma parte daquelas calorias totais daquela refeição. E isso vai extremamente trazer saciedade. Então, é muito comum em jantares, em almoços, né, quando a pessoa está ali, caramba, já está com um pouco de fome e acaba, né, começando um prato principal, a probabilidade dela comer muito mais é maior. Então isso é uma das estratégias que eu falo dentro do meu método, mas é muito importante você também focar no consumo de fibras e no consumo de água dentro dessa sua estrutura alimentar. Então, isso aqui, esses 3 pontos, esses são os pontos para mim fundamentais para que você consiga emagrecer sem passar fome. Porque, como eu falei, você não precisa passar fome. A fome, a verdade é que a fome, em um momento ela vai vir, isso é óbvio. Né? Porque a fome ela é um sintoma, praticamente, né? Ela é uma causa de uma questão de diminuição de gordura. A gordura, se você não sabe, também é um sinalizador de hormônio de saciedade. Então, quando você tende a diminuir, né, você começa a emagrecer, você começa a diminuir o percentual de gordura, você começa a se manter constante. Naturalmente, se você mantém constante no processo, você vai conseguir ter mais resultado. E quando você tem mais resultado, naturalmente, você perde mais gordura. Vai chegar um momento que você vai ter fome, é inevitável. E eu quero que você foque que não é necessário você passar fome no primeiro momento, no início do processo, que é o que é mais comum. Né? E aí você passa fome no início, não é porque é uma questão orgânica, mas é uma questão comportamental. É um erro, né, de estratégia, um erro de comportamento inicial que faz uma pessoa ter muita fome porque está restringindo severamente e não por uma questão orgânica. Mas quando você começa de fato a ter resultado, quando você começa a diminuir drasticamente o seu percentual, você vai tender a sentir um pouco mais de fome. Só que essa fome é uma fome controlável. Né? É uma fome que você, ao decorrer do tempo, você vai se adaptando a essa fome. Não é uma fome de restrição, é uma fome que você está, de fato, diminuindo o seu percentual. Mas, ao decorrer do tempo, o seu organismo, propriamente, vai se adaptando a isso. E aí, dentro de tudo isso que eu falei, você vai começar a identificar pontos que você pode aumentar um pouco a comida,
pontos que você vai ver que você não vai sentir tanta fome. Por exemplo, tem pessoas que não sentem tanta fome no período da manhã, assim como tem pessoas que não sentem tanta fome no período da noite. Vai depender muito da sua rotina, vai depender muito do que você faz e também vai depender de como você fraciona esse volume de alimentos, como você fraciona essa quantidade de refeições ao longo do dia. Mas o que eu quero que você saia dessa live aqui sabendo é que você não, de jeito algum, precisa, e se você tiver passando fome no início do seu processo de emagrecimento, você está fazendo errado. Se você estiver morrendo de fome, como eu recebi de uma seguidora, Lucas, caramba, eu morro de fome durante o dia, né? E isso me impede de emagrecer. E ela até falou, eu não tenho dinheiro para comprar fruta para me ajudar. A questão não tem nada a ver com dinheiro para comprar fruta, não tem nada a ver com fruta. A questão toda é você aumentar. Se você não pode comer uma fruta, você pode aumentar a quantidade de legumes. Então, não é para você passar fome. Se você estiver passando fome no início, saiba que está errado. Você está fazendo alguma coisa de errado. Então, eu aconselho você agora, né, que você já está entendendo, você já está sabendo mais sobre como trabalhar isso, ver como que está o seu volume alimentar. A primeira coisa é essa. Então, você vai pegar lá no seu café da manhã, né, e vai ver, bom, café da manhã, como que tá? Ah, eu estou comendo um biscoito e um café. Caramba, tá muito pouco. Né? Você vai comer um biscoito e um café, melhora isso. Coloca uma fruta, se você tem condições de comer uma fruta, coloca uma proteína, né? Você pode colocar um ovo, ou você pode colocar um queijo, troca esse biscoito aí por um alimento mais saudável, de repente uma fatia de pão, né? Ou algum outro alimento, uma batata doce, um aipim, talvez você goste disso, ou propriamente um cuscuz. Cuscuz é muito famoso aí, todo mundo gosta de cuscuz. Eu não sei o que você vai realmente comer, o que você tem disponível para você comer. Mas o que eu quero que você foque é que o volume da sua refeição está baixo. E isso pode não sinalizar uma fome naquele primeiro momento. Mas com certeza vai aumentar e potencializar a fome ao longo do seu dia. E aí eu pego, por exemplo, pessoas que comem ali um pouquinho de manhã, não sentem tanta fome, conseguem segurar para o almoço, porque tendem a ter uma parte da manhã um pouco mais ativa, um pouco mais agitada, e aí isso, né, enfim, tira um pouco da atenção da fome, e aí almoçam, né, um pouquinho lá, comem uma proteína, um pouquinho de legumes e tal, e aí chega no período da noite, é que vem toda aquela carga, né, que passou ao longo do dia e potencializa aquela fome, aquele desejo. E aí acaba comendo demais, acaba comendo muita besteira, ou acaba realmente chutando, né, o pau da barraca aí porque não aguenta segurar. Mas por quê? Porque teve um comportamento ao longo do dia que foi totalmente negligenciado. Porque não prestou atenção naquelas refeições que teriam que estar trazendo saciedade. Então, se você está passando por isso, começa a ver o volume. Como está o volume das suas refeições? Está comendo bem? Está se mantendo saciado? Né? Se não tiver, olha cuidadosamente cada uma das suas refeições. A segunda coisa é frequência. Quantas vezes você está comendo? Né? Você está comendo um café, depois você só vai lanchar? Ou você fica o dia inteiro sem comer e só vai almoçar? Né? Ah, não, Lucas, eu fico a manhã inteira sem comer porque eu não sinto fome. Aí eu almoço, né? E aí depois eu passo também de novo. Vai dar ruim. Isso não vai funcionar por um longo tempo. Lembre-se sempre disso. Você vai conseguir manter isso por um ano. Você vai conseguir manter isso por 6 meses. Se você não conseguir manter dessa forma que você está fazendo hoje por um ano, troca a estratégia. Muda isso. Porque é focar no longo prazo. É focar em 3 meses, em 6 meses, em um ano. Se você foca em um mês, e depois? Se você foca aí, estou focando em um mês, estou focando em uma semana, estou focando em 2 semanas. Então, beleza, você está focando no curto prazo. Aí você acha que você cortar os alimentos, você comer pouco, você fazer suco detox, você fazer um monte de coisa, né, pensando no curto prazo. E depois disso, o que você vai fazer? Você já pensou nisso? O que você faz depois? Você pode até ser poderoso, né? Ser garanhão, ser a poderosa e aguentar, passar pela fome, aguentar os desejos, porque você está motivada. Mas e depois, quando a peteca cair?
quando você já não tiver tanto motivado, porque você vai se olhar, né? Ou você vai se ver lá no espelho e vai ver que, caramba, não perdeu tanto quanto você está se sacrificando, não perdeu tanto quanto você achava que deveria perder porque você está sofrendo demais, e aí você fica desmotivado. E aí, como que você lida com esse momento? É por isso que você tem que pensar no longo prazo, porque quanto mais lá na frente você pensa, mais tranquilo vai ser o seu processo. Tranquilo no sentido de que o seu sofrimento, ele não vai ser um sofrimento como se você estivesse restringindo, né? Porque você emagrecer se mantendo saciado, acredito eu, né? E se você concorda comigo, comenta aí. Mas emagrecer se mantendo saciado é muito, 10 mil vezes melhor do que emagrecer passando fome, pelo amor de Deus. Ficar passando fome o dia inteiro. Eu passei fome emagrecendo quando eu estava em época final de competição. Fora isso, é natural. É me alimentar, é fornecer nutrientes para que eu tenha mais disposição, para que eu tenha mais energia, para que eu tenha mais vontade de fazer. Porque ninguém merece ficar passando fome o dia inteiro, né? Você não consegue raciocinar, você só pensa em comer, você não consegue fazer outra coisa a não ser ficar querendo comer, pensando, caramba, já está na hora de comer, ai que desejo, não sei. Não funciona. E aí isso também influencia em outros âmbitos da sua vida, que vai te levar a uma única coisa. Vai te levar a desistir, vai te levar a furar, vai te levar a não fazer o que tem que fazer. Então, eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha entendido, né, esses 3 pontos aqui, que são os pontos fundamentais, os pontos que eu ensino no meu método para os meus alunos. E ó, deu muito certo, dá muito certo. Eu, inclusive, estou, né, fazendo aí um recomeço, é um projeto de emagrecimento que eu estou fazendo e eu estou simplesmente seguindo isso, focando em me manter saciado. E eu quero deixar um recado aqui para você. Eu vou começar uma série de lives todos os dias, que vai ser um projeto, vai ser uma série mesmo, uma série de mentoria ao vivo, né? E o que essa mentoria ao vivo tem? Simples. Eu vou dar a oportunidade da minha audiência, ou seja, você que está me assistindo, a entrar ao vivo comigo, mandar uma solicitação ou dizer nos comentários, eu quero participar e entrar ao vivo mesmo, né? Conversar aqui comigo e falar o que está impedindo você de emagrecer, qual é a sua maior dificuldade, o que está fazendo você não conseguir ter o resultado que você quer. E nessa mentoria, né, é a mentoria com o Nutri, eu vou te guiar, eu vou te direcionar para o caminho que você tem que seguir e tirar as suas dúvidas. Então essa série de lives vai começar a partir de amanhã, né, do dia que eu estou começando fazendo essa live aqui, essa aula, amanhã, todos os dias às 9 horas da manhã. Então, se você quiser participar, se você quiser um direcionamento, se você realmente quiser emagrecer, só entrar às 9 horas no meu Instagram e participar, pedir a solicitação e a gente vai entrar junto nessa. Tá bom? Então, foi um prazer ter aqui vocês comigo. Fiquem com Deus, uma boa noite e até a próxima.